Aqui pra gente falar do Atlético se preparando para esse jogo de quinta-feira contra o Corinthians. Qual o seu destaque de hoje, Gil? Bora lá, Rafa. Começando então o noticiário falando sobre a preparação do Galo dentro de campo para esse confronto contra o Corinthians, próxima quinta-feira às 7h, na Neoquímica Arena. O Galo mais uma vez jogando fora de casa, querendo ficar mais perto do G4, mais próximo da vaga da Libertadores, da fase de grupos da Libertadores do ano que vem. Em relação ao treinamento na cidade do Galo, o que a gente sabe que aconteceu é que o Rubens, que sofreu aquele choque no jogo de sábado, fez um trabalho em separado ainda. Não está confirmado e nem de fora já para o jogo de quinta-feira. Amanhã, então, antes da viagem que vai acontecer no fim do dia, o Atlético vai definir se o Rubens viaja ou não para São Paulo, justamente para enfrentar o Corinthians. Ele que vinha sendo o titular do time do Galo, esse time do Atlético que já não vai ter o Hulk também, vai cumprir suspensão. Então, 2 desfalques em relação aos últimos times titulares do Galo, das últimas partidas, em que o Filipão, enfim, conseguiu aquela sequência com a mesma escalação, né? Dessa vez vai ser interrompida justamente por conta da ausência do atacante Hulk, que fica de fora porque cumpre suspensão, e muito provavelmente também a ausência do Rubens, o meia que vem dando certo ali no Galo, mas vai ficar de fora por conta desse choque. Lembrando, o Atlético ainda não confirmou que ele está de fora, mas é o que a gente imagina talvez seja o caminho a ser seguido pelo departamento médico do Galo. Só lembrando e aproveitando para chamar o Breno Galante para o bate-papo, o Rubens, ele foi avaliado, né, clinicamente. Ele acabou que não entrou no protocolo de concussão porque ele não teve nenhuma lesão do tipo crânioencefálica, né? Ao contrário do Rodriguinho do América. Mas aí depende também, né, Breno, do estado do jogador, se ele tá sentindo bem ou não. Tomou 8 pontos na cabeça, isso pode incomodar, não é só botar uma touquinha de banho e vamos pro jogo, por mais que a gente imagine, né? Pô, o cara tem que dar raça, tem que partir pra dentro. Não é tão simples assim. Vamos ver, já a gente debate o que o Filipão vai arrumar pra substituir Hulk e Rubens. Ô, Rafa, isso do Rubens, se depender da vontade dele, a gente sabe que ele vai pro jogo, né? Porque depois da pancada eu fiquei impressionado que ele custou aceitar lá em Uberlândia entrar na ambulância para sair de campo. Mesmo depois da pancada, tendo a cabeça com aquela touca que você acabou de citar, ele não queria sair de campo de jeito nenhum, ele ficou decepcionado. Ele queria continuar jogando e olha que ele tomou 8 pontos e foi um corte bem feio, né? A gente viu as imagens, ele depois postou nas redes sociais dele. Então, hoje ele já fez a fisioterapia, correu em volta do campo, como a Giovana falou, fez o aquecimento com a turma. Amanhã ele vai fazer esse teste no treino do Atlético à tarde. Eu tô otimista, viu, Rafa? Eu tô achando que nem que seja pra ficar no banco, eu acho que o Rubens vai acabar indo pra essa partida. Bora ver. O Atlético, que já venceu o Corinthians nos últimos anos, né? Jogando no Itaquerão, na Arena Corinthians. Ano passado, inclusive, foi com o gol dele, né? Oi, sumido, Vargas. O gol que botou o Atlético na Libertadores, né? Exatamente. Gol de pênalti. Gol de pênalti, isso mesmo. gente. Quando o Hulk tava no DM, agora é o contrário. Pois é, gente. E o Hulk, de novo, igual a gente já falou, ficou fora contra o Corinthians no turno e no retorno também. Putz, esse foi o último jogo que eu comentei, cara. O do ano passado, né, Lélio? Já vai pra 1 ano, tá fazendo 1 ano agora. Caraca, passa moleque. rápido o tempo, viu? Pois é, né, velho? Você tá doido. Hoje eu não gosto nem de lembrar, viu, Lélio? Graças a Deus tá bem, tá com saúde aí. Amém. Perrengues de Lélio Gustavo. Gil, vamos falar então desse jogo e de outras cositas aí também, porque teve coletiva do Paulinho, mas você quer começar por onde? Projetando esse time pro jogo de amanhã? Bora ouvir o Paulinho? De quinta, perdão. De amanhã ainda não, calma, Rafa. Bem que podia, né? Mas enfim, a semana é assim. Quando tem um jogo na quinta, parece que dá uma agarrada maior. Mas o Atlético jogando na quinta, não amanhã. Isso. Antes da gente projetar de fato essa partida, vamos começar ouvindo o Paulinho, atacante artilheiro do Galo na temporada, 27 gols marcados, empatados justamente com o Hulk, que é desfalque na próxima quinta-feira. O atacante foi entrevistado de hoje lá na cidade do Galo e falou sobre a possibilidade de título do Atlético. A gente sabe, o Botafogo parece que não tá querendo ser campeão nessa temporada, tá deixando os adversários chegarem mais próximos, não tem feito o seu papel, o seu trabalho. O Galo tá a 6 pontos de distância hoje do Botafogo, lembrando, a equipe carioca tem um jogo a menos em relação ao Atlético. Vamos ouvir o que o Paulinho diz sobre o Galo ainda estar nessa briga pelo título. Boa tarde, agradeço aí por me dar os parabéns. Bom, acho que pro campeonato automaticamente foi bom a derrota do Botafogo. Acho que colocou ali todo mundo que está na busca
primeiro pela classificação para Libertadores e os clubes que estão mais acima na briga pelo título, conseguiu deixar, né, todos eles mais vivos na competição. Ainda faltam 6 jogos, pelo menos pra gente faltam 6 jogos, para alguns faltam 8, 7 jogos, e é claro que quando tem esperança, quando tem ainda condições, né, matemática, de ainda buscar algo maior, a gente vai sempre tá almejando isso. Mas é claro que o nosso objetivo principal, primeiro, ainda é a classificação para a Libertadores, direta. Temos jogos aí importantes nesse final de ano para poder buscar o nosso objetivo. Tá aí então, o Atlético focado principalmente na vaga na Libertadores do ano que vem, mas quem sabe dá para abocanhar também o título do Campeonato Brasileiro, pelo menos é a visão hoje do elenco. Obviamente eles não vão falar, né? Não, a gente não quer o título do Brasileiro, não. Mas de acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, o Atlético tem 0,41% de chances de ser campeão brasileiro nessa temporada. Como eu disse, 6 pontos, na verdade, de distância para o líder Botafogo. Lembrando que a equipe carioca tem uma partida menos, né, em relação ao Atlético. Tem um jogo ainda atrasado para pagar nesse Brasileirão. Outro assunto abordado pelo Paulinho hoje na entrevista coletiva foi em relação a uma possível saída do Atlético, né? Ele é um jovem atacante, tem se destacado, é artilheiro do Brasileiro, é um dos principais nomes do Galo na temporada e só tem 23 anos. O contrato dele com o Galo vai até dezembro de 2026. Chegou no fim do ano passado, né? Já em dezembro para essa temporada, apenas por um período ali de empréstimo. Aí agora o contrato dele foi renovado até dezembro de 2026. Paulinho foi perguntado sobre a possibilidade de jogar mais uma vez na Europa, ele que já esteve pela Alemanha, e ele comentou qual que é o desejo dele do momento. Vamos ouvir o atacante do Galo. Meu desejo atual é continuar fazendo meu trabalho pelo Galo. Não crio expectativa, como eu falei, não fico pensando do que pode acontecer no futuro. Acho que o momento é sempre o mais importante, e eu estou feliz aqui. Espero poder seguir feliz aqui, conquistando bons frutos com a camisa do Galo, e assim a gente vê o que acontece lá na frente. É claro que a gente não tem como prever o futuro, mas é isso. Eu vou seguir a minha caminhada aqui, né, tentando ser feliz, tentando conquistar os objetivos, tanto coletivo, tanto individual, e o que tiver que acontecer, vai acontecer. E aí, quem é que acha que o Atlético vai ter essa dificuldade de manter o Paulinho pro ano que vem? Lembrando, o contrato é até dezembro de 2026. Será, Lélio Gustavo, que tá em evidência o Paulinho a ponto de voltar pra Europa? Não sei, Rafa. Eu acho que não. O Paulinho... Seu microfone tá falhando aí, Lelão. Oi. E agora aí? sim. Bom, o Paulinho veio da Alemanha e por coincidência, hoje o líder do campeonato alemão é o Bayer Leverkusen, né? Só para lembrar que é o time onde ele jogava, e nos 4, 5 anos que ele ficou lá, realmente a passagem não foi marcante, embora tenha sido até convocado para a seleção brasileira. Bom, eu espero que o Atlético não tenha nenhuma dificuldade em segurá-lo. Afinal de contas, a gente ainda está esperando pelos 3 Hulks, né? Ou quem sabe aí o Batman, Superman e o Homem-Aranha. Por que não? Dimar Oliveira, se perder o Paulinho, quanto perde o Atlético caso ele seja negociado, Di? Não vai perder o Paulinho. Eu acho que nos planos do Paulinho, nesse momento, estão a seleção brasileira e a Copa do Mundo. E ele sabe que, estando no Atlético, né, tendo essa observação mais próxima do técnico da seleção brasileira, seja qual ele for, né, e ele tem aí Olimpíada, ele tem todo o preparativo, né, as eliminatórias. Se ele conseguir cumprir aí tudo que tem que ser feito para chegar a uma Copa do Mundo, ele sabe que estando no Atlético é mais tranquilo para um jogador como ele, né? E depois, assim, quando você olha o Paulinho, né, jogando fora do Brasil, talvez ele não tenha a disponibilidade em campo que ele teria jogando no Atlético. No Atlético ele é titular, né? E ele já voltou da Europa, enfim. Então eu acho que nos planos do Paulinho estão a seleção brasileira, a Olímpica
e a seleção que vai à Copa do Mundo. Por isso que eu acho que ele permanece por aqui. Lembrando, né, Seabra, Paulinho, artilheiro do Brasileirão, dividindo o primeiro posto com o Tiquinho Soares e um dos principais artilheiros aí da Libertadores 2023, ainda que o Galo tenha sido eliminado lá atrás, né, Seabra? Aí chama atenção, né? Olha, é futebol, né? É futebol, tudo pode acontecer. Se chegar a proposta, acho difícil segurar, dependendo, claro, se a proposta for boa. Se o Paulinho sair, eu acho que é um desfalque bem considerável pro Atlético, bem considerável. Também porque nós estamos vendo aí que com a SAF e tal, não sei se o Atlético vai abrir o cofre para reinvestir, né? Porque o Paulinho saindo tem que contratar alguém pro lugar. Vai ficar um buraco, uma vaga, se o Paulinho sair. Eu, sinceramente, não garanto isso não. Se a proposta chegar e for boa, tanto pro Paulinho quanto pro Atlético, é futebol. Eu acho que ele vai embora. É porque eu acho que em alguns jogadores, né, se faz um esforço maior, né? Como o caso do Arana. Como o caso do Arana, que já teve contrato renovado, como é o caso do próprio Paulinho. A gente pode colocar nessa história também o Hulk, porque muita gente imagina, né, com a mudança da SAF, isso, gasta, não sei o quê, mas tem que ter time, né? A SAF também só funciona se tiver time. E principalmente, até se você quiser fazer um aproveitamento maior de jovens jogadores, você tem que ter jogadores mais experientes que vão fazer com que esses mais jovens eles possam realmente mostrar o futebol. Isso é receita de bolo em futebol, né? Não tem muito experientes, né? Não tem muito segredo nisso. E acho que o Paulinho é um desses jogadores. Lembrando que hoje está acontecendo a primeira reunião, né, Giovana, do Conselho SAF, né, que começa a definir tudo isso, o investimento, o que vai ser feito, blá, blá, blá. Então passa por isso, obviamente. Só para fechar o do Paulinho, vai depender muito também da posição do Atlético no Campeonato Brasileiro. O Atlético conquistando uma vaga para Libertadores é uma coisa, conquistando uma vaga para Sul-Americana é outra. Era isso que eu ia perguntar ao Breno. Eu acho que depende muito do que o Atlético vai alcançar ao final do campeonato. Você acha também que é mais ou menos por aí, Breno? Se for para uma Sul-Americana, além de desmotivar de certo modo a torcida, né? Porque ninguém esperava inaugurar estádio e o time disputar uma Sul-Americana ao invés da Libertadores. Mas você acha que é por aí também o caminho da permanência ou não do Paulinho, Breno Galante? Ô Rafa, eu acho que vai muito de encontro pelo que a Dimara acabou de falar sobre a SAF, né? É tentar entender qual que é o planejamento dos donos do Atlético agora. Agora o Atlético tem um dono e agora visa lucro, né? Claro, visa ter um time competitivo pro ano que vem, mas isso gira em torno de dinheiro, né? O Rodrigo Caetano, na sexta-feira, quando a gente conversou com ele lá em Uberlândia, ele disse: eu estou preparado, porque eu sei que no final do ano vai aparecer muitas propostas pelo Paulinho, pelo momento que ele vive. E olha que o Paulinho ainda não estava sendo convocado para a seleção principal, como foi ontem, né? É o grande alvo, tá aí nos holofotes, acho que tá fazendo um baita campeonato brasileiro. Se ele terminar, então, como artilheiro, né, do Campeonato Brasileiro, aí que realmente vai vir um grande assédio. Agora, se o Atlético realmente pretende ter um time competitivo, um time para poder ganhar títulos ano que vem, para poder pelo menos reescrever uma história que fez em 2021, porque 2022 e 2023 o time foi bem abaixo do que se esperava, o Paulinho é um dos alicerces desse time, como o próprio Arana, o próprio Hulk, são jogadores importantíssimos que não dá para você abrir mão. Claro que é uma proposta, talvez que seja uma proposta que não tem como você recusar. Aí é que entra o que eu acabei de falar, né? A visão do empresário, dos empresários que estão na frente do Atlético, o que eles realmente querem, né? Mas eu acho que o Atlético tem que fazer um grande esforço para manter ele pro ano que vem. Eu tô com a opinião da turma aí. Foi o que disse o Cacá de Lavras aqui. Basta chegar com din-din, gente. Dinheiro é tudo nesse mundo. Mas lembrando que o Atlético talvez seja o pior, né? O pior clube para negociar um jogador. Agora com 2, 3 milhões de euros aí tá levando. É isso aí que preocupa também. E se o Paulinho vai estar valorizado, ele não pode sair por menos de 20, 25 milhões de euros, né? Porque aí fala, o Alan, quando for negociado, não sei o quê. Final das contas, foi meio que a troco de banana pro Flamengo, né? Verdade é essa. Vamos aguardar aí. Porque, Rafa, você sabe, minha opinião, pra mim, qualquer jogador é negociável. Sim. Sabe? Mas também desde que seja pelo valor certo, né? Agora, o duro é você negociar um camarada que recebe uma proposta e continuar ano que vem, por exemplo, com o Vargas. É isso aí que é difícil da torcida assimilar. Será que a Universidade do Chile não tá precisando de atacante, não? Pelo amor de Deus, ô Tigres do México! Hein? Varguinha? Hã?
Pela mãe do guarda, tá louco. Fala, Breno. Ô, Rafa, não, porque eu vi o Lélio falando aí 25 milhões de euros, mas será que não é pouco, não? Porque se a gente olha o Vitor Roque, que no total eu acho que vai dar em torno de 45 milhões de euros, eu acho que dá pra conseguir um pouquinho mais pelo Paulinho, não? Mais do que o Vitor Roque, na minha opinião, ele não vale. Também acho que não. Não acho vale. que aí Porque o Vitor Roque é um centroavante já praticamente preparado. Você vê o menino mas de 17... os 35, Lélio? Não sei, eu acho que 25 milhões acho que pagaria bem. O Atlético pagou quanto por ele, vindo do Bayer Leverkusen? Você lembra? eu tenho que conferir aqui. De cabeça não. Teria uma boa valorização. É porque o Vitor Roque é diferente, até você coloca ali o potencial que ele poderá alcançar, né? Ele certamente vai ser um jogador de seleção. E em janeiro tá indo, acho que inclusive para sentar o Lewandowski no banco de vez. Boa. Bom, vamos seguir aqui. O contrato do Paulinho, ele era de empréstimo até junho de 2023. Tem que ver quanto é que ficou essa questão de renovação aqui, né? Desse contrato. Vamos procurar aqui informação. Gil, vamos seguir com o noticiário? Isso, pra gente fechar essa história do Paulinho, então, vamos ouvir a última dele. Ele falou também sobre como é que ele se imagina jogando nesse estilo de jogo do técnico Fernando Diniz, que hoje é o comandante da seleção brasileira. Bom, a minha base toda, ela foi muito baseada nesse estilo de jogo apoiado, né? De sempre ter a posse de bola, sempre procurar buscar usar as minhas valências, as minhas características. E eu sempre tive muita facilidade nesse estilo de jogo. Sempre joguei em times que criavam bastante, né? E em certos momentos eu só tinha o dever de finalizar jogadas, de atacar espaço, de talvez às vezes também tentar jogar um pouco apoiado, mas muitas vezes atacar os espaços, buscar as últimas linhas para poder estar sempre finalizando em gol, né? Ou finalizando as jogadas com uma assistência. Acho que como o Diniz falou, eu tenho muitas características que podem ajudar bastante nesse estilo de jogo. Tá aí o Paulinho, pessoal. Eu achei aqui, ó. O Galo desembolsou 300 mil euros pelo empréstimo até junho de 23. Depois, né, Gil? Os direitos eram dele, né? Do próprio Paulinho, não é isso? É porque ele foi contratado por empréstimo até o fim do contrato dele, de fato, com o Bayer Leverkusen. Isso. Aí, quando acabou o contrato, o Atlético conseguiu estender. Tanto é que teve aquela partida pelo Brasileiro que ele até teve que ficar de fora. Foi. Porque a janela de transferências ainda não estava aberta e o contrato dele com o Galo já tinha acabado. Aí o Atlético precisou de um dia a mais ali para poder conseguir fechar esse novo contrato. De fato, registrar o jogador novamente e ter o Paulinho em definitivo. Lembrando, o contrato agora até dezembro de 2026. Atacante do Galo da seleção brasileira, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Pra gente falar agora mais sobre essa partida, já na reta final aqui do noticiário do Atlético, vamos falar sobre o desfalque do Hulk, né? O atacante do Galo fica de fora dessa partida, cumpre suspensão depois de receber o cartão vermelho no clássico contra o América. Agora fica aquela dúvida em relação ao Hulk e também o Rubens, que podem ser os dois desfalques do Galo. Como é que o Filipão vai montar de fato essa equipe para enfrentar o Corinthians? Nas últimas 3 partidas, o técnico do Galo conseguiu repetir a escalação e conseguiu bons resultados, apesar desse empate meio ruim aí com o América jogando fora de casa. Mas conseguiu repetir a escalação, coisa que ele não tinha conseguido ainda fazer no comando do Atlético, ter 3 partidas consecutivas com a mesma equipe. Para agora, vai ter essa alteração forçada. E aí, em relação ao ataque, o Filipão tem algumas opções. Primeiro, com a ausência do Hulk, pode ter o retorno do Pavon, que vem ficando ali no banco de reservas do Atlético. O Filipão só tem usado o Paulinho e o Hulk como atacantes, então vira essa opção, até por conta da ausência do Rubens também. Lembrando que naquele jogo contra o América, que ele precisou sair ainda no fim já do primeiro tempo, quem entrou em campo foi o Pavon. Entrou nessa vaga até jogando também pelo lado esquerdo, que é a função que o Rubens joga no Atlético. Então tem as opções. O Allan Kardec também já recuperado de lesão, seriam os 2 atacantes à disposição do técnico do Galo para essa partida no lugar do Hulk. Cadu também, o jovem da base,
também é o outro atacante disponível. Lembrando, Eduardo Vargas está no departamento médico do Galo ainda, fica de fora dessa partida. O técnico Filipão, então, também tem o Igor Gomes, por exemplo, ali no meio-campo, é uma peça que vem sendo utilizada. Então, acredito que no lugar de Pavão não, né? No lugar do Rubens e do Hulk, pode aparecer, quem sabe, Igor Gomes e Pavão. Os dois jogadores podem ser utilizados. Acho que a gente vai poder definir também, entender melhor tudo isso a partir de amanhã, quando o Atlético viajar para Corinthians, viajar para São Paulo, onde vai enfrentar o Corinthians, quando a gente sabendo se o Rubens vai ser ou não essa ausência. Mas acredito que Pavão e Igor Gomes podem ganhar oportunidade nesse time.